Glória a Deus, podeis nos assentar. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Há tempo que eu estava querendo vir aqui um domingo, né, para estar cultuando com os irmãos. Hoje deu certo. E eu sou grato a Deus por vocês, por esta obra, por esse trabalho, que realmente está tão bonito, tão abençoado. Louvo a Deus pela vida do presbítero Elivelton, da sua esposa Aline, sua família, e todos que fazem parte dessa obra, né? Pastor João, todos os presbíteros, todos os participantes dos ministérios, né? Louvor, que está tão bonito, diaconato, mídia, né? Vocês estão de parabéns, a mídia aqui. Mídia hoje não é mais que antigamente, né? Que era o irmãozinho que ficava lá no data show, irmãozinho, não. Hoje é um ministério. Mídia hoje é um ministério, porque a palavra está sendo divulgada nas redes sociais, né? Então, hoje é muito mais do que, o pessoal, não, é um ministério. Então, vocês estão de parabéns, viu? Tanto a transmissão eu tenho visto, né? As pregações, muito bonito. E as postagens também, né? Todos os trabalhos, as postagens, o pessoal que trabalha com mídia aqui, estão de parabéns, está muito bonito, viu? Antes de eu entrar na palavra, irmãos, nós tivemos um seminário de batalha espiritual lá na sede, e dessa vez os irmãos não puderam ir. E nós fizemos lá o lançamento do nosso livro de batalha espiritual. Esse livro aqui, ele é um compêndio de várias ministrações dentro da área de batalha espiritual. Não é um livro teológico, é um livro fácil, simples de ler, de estudar com a família, de grupos pequenos, e ele tem, assim, ele tem tópicos aqui fantásticos, em várias áreas, né? Então ele fala sobre a guerra espiritual, sobre a guerra real, sobre o poder delegado por Deus à igreja, a autoridade espiritual, as armas que a igreja tem, fala sobre intercessão, fala sobre seitas e heresias. Tem uma palavra aqui no Salmo 91 muito tremenda, fala aqui de batalha espiritual na família, fala aqui sobre destruindo fortalezas da mente. E eu não sei se você já se deparou alguma vez, algum momento, ter que expulsar um demônio, né? Até isso tem aqui no último capítulo, expulsando demônio na prática. Então, assim, é um livro que, se você puder adquirir, vai ser de grande valia para você, para sua família. Para presentear alguém, nós trouxemos alguns, está ali com a missionária Helena, com a minha esposa. Se alguém quiser, no final do culto, pode pegar ali com ela, tá? É R$35 o valor que nós vendemos este livro. Você fala, pastor, mas hoje eu não tenho problema. Você dá o nome para o Elivelton, fala, eu só posso pagar dia 20, posso pagar dia 25, posso pagar dia 30, posso pagar o mês que vem, não tem problema, tá? Depois, quando você receber, você manda o seu Pix aí, sem juros, sem nada. Amém, igreja? Não deixe de pegar, olha, vocês vão depois falar para mim o quão tremendo vai ser na vida de vocês. Nós vamos hoje, gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia, a palavra do nosso Deus, lá no livro, lá no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Capítulo 19. Lucas, capítulo 19. O verso de 1 ao 10. Lucas 19, 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade, e havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos, e era rico. Este procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e porque também era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu uma figueira para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar em tua casa. Apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e em alguma coisa extorqui alguém,
eu devolvo 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? A palavra fala um texto bem conhecido, né, de Zaqueu, tem música, tem louvor, tal, fala de Zaqueu. Mas eu quero meditar com vocês em algumas coisas muito interessantes e importantes da palavra de Deus para nós nessa noite. Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, né? Hoje, se nós falarmos, cobrador de impostos, era um profissional, né? Era alguém que fazia o trabalho dele. Na verdade, os cobradores de impostos na época, eles eram muito mal vistos, inclusive pelos judeus, porque a maioria deles tinha uma característica, que eles defraudavam, né? Roubavam tanto o povo quanto o governo, né? Eles extorquiam, diz os historiadores, o povo, muitas vezes cobrando além do devido, muitas vezes sem piedade das viúvas até. Então eles eram muito mal vistos e também eram conhecidos por também passarem falsos relatórios ao governo. Então, o povo judeu, tinham eles como pessoas assim, de não se relacionar, por causa de serem considerados grandes pecadores. E diz aqui o versículo 1, o versículo 2, aliás, 2 coisas, né? Um homem chamado Zaqueu, que ele era, não apenas ele era cobrador de impostos ou publicano, né? Mas ele era o chefe dos publicanos, o chefe dos cobradores de impostos. E diz assim, e ele era rico. Qual o problema de ser rico, né? Ser rico é um pecado? Ser rico é um mal? Ser rico, não. É claro que o dinheiro em si, ele é neutro, né? A Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Mas quando a Bíblia fala de humildade, a Bíblia não fala de condição financeira, porque existem muita gente que é pobre, que não tem nada e é extremamente arrogante e prepotente, não é? Tenho certeza que você conhece muitos. Como também tenho certeza que você conhece gente que é rico, que é muito rico, e se a pessoa não falar, você não percebe que ela é rica. São pessoas muito humildes, né? Eu mesmo conheço pessoas assim, que são muito ricas, muito bem abastadas, mas são pessoas simples, são pessoas normais. Então, o dinheiro em si não é um mal, né? O dinheiro em si não é uma coisa do diabo, pelo contrário, né? Nós dependemos do dinheiro para estarmos aqui com essa igreja aberta, né? A igreja, nos dias de hoje, ela precisa do dinheiro, sempre precisou, né? Para se manter. Você precisa do dinheiro para se alimentar, para se vestir, para se locomover, para cuidar da saúde da sua família, da educação dos seus filhos, né? Então, o dinheiro em si, ele é neutro. O que a Bíblia fala, lá em 1 Timóteo 6,10, por exemplo, a Bíblia fala assim, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, veja, o problema não é o dinheiro ou ter aquilo que o dinheiro compra. O problema é o amor. O problema é o apego. O amor ao dinheiro, o apego ao dinheiro, né? Ou a tudo aquilo que o dinheiro dá acesso, tudo aquilo que o dinheiro compra. Então, quando a pessoa ela é apegada às coisas materiais, isso impede o homem de ter um relacionamento verdadeiro, espiritual com Deus. Isso afasta o homem de Deus, dos caminhos de Deus, porque as prioridades na vida dele começam a mudar, né? Então, por exemplo, nós vamos ver aqui que este homem chamado Zaqueu, ele tinha algumas necessidades muito fortes em seu coração, e essa história retrata algo muito bonito. Eu vou falar aqui para você de algumas necessidades na vida de Zaqueu, que foram preenchidas em Cristo, mas que foram criadas exatamente pelo fato deste apego, né, dessa necessidade que ele tinha de ter o dinheiro. E mais, o apego ao dinheiro, e o dinheiro ele passa a ser um Deus, né, com D minúsculo, né, ou até, quando a Bíblia fala em Mateus 6,24, não podeis servir a Deus e a Mamon. O Mamon, ele aí sim representa um demônio, na demonologia
até, né, ele é conhecido como um dos 7 príncipes do inferno, né, na demonologia, alguns setores de demonologia, e ele é um espírito que exatamente trabalha na ganância, trabalha na avareza, né? Então a pessoa, muitas vezes, tendo pouco ou muito, ela pode ser apegada ao dinheiro, diante daquilo que ela tem, né? Por isso que a Bíblia até fala, desafia sobre fidelidade, como falado hoje pelo presbítero Adivelton, que se você for fiel no pouco, Deus te colocará no muito. Porque quando você está no pouco, nos momentos difíceis, é nesse momento que você mostra onde está o seu coração, né? Porque quando você está passando um momento difícil, muitas vezes, não é fácil você ser fiel de verdade, né? Ser um dizimista fiel. É fácil? Não, porque o dízimo, biblicamente, é muito bem claro, né? A própria palavra já fala. Então, é uma prova do quê? Em primeiro lugar, de amor, de gratidão e de fé. Sabendo que, como ele disse, olha, semana passada Deus nos desafiou a tal coisa, seja uma oferta, seja ser fiel. Então, eu estou com o meu coração preparado para crescer, ter dinheiro e continuar sendo fiel a Deus e usufruir do dinheiro. A Bíblia fala em Eclesiastes, o homem a quem Deus deu riquezas e bens e deu poder para deles usufruir, isso é dom de Deus. Então veja, ter dinheiro e prosperar é dom de Deus, é bênção de Deus. E é promessa também de Deus, né? Deuteronômio 28 fala que se ouvires a voz do Senhor e atentares para obedecer a sua voz, e andar nos seus caminhos, essas bênçãos virão sobre ti e te seguirão. Bendito serás ao entrar, bendito será ao sair, bendito será o fruto do seu trabalho, bendito será os teus filhos na tua mesa, né? Bendito será o trabalho das suas mãos, terá para emprestar, não tomar emprestado. Então, a pessoa prospera e ela então se alegra em ser cada vez mais fiel a Deus. Não só falando financeiramente não, ser fiel na sua vida, ser fiel no seu envolvimento com a obra de Deus, com o reino de Deus. Quantas pessoas que a gente conhece, tenho certeza que você conhece alguém também, que ao prosperar, não conseguiu manter a sua espiritualidade, né? Puxa vida, aqui é uma região tão quente, né? Eu consegui comprar a minha chacrinha, consegui pôr a minha piscininha, né? Agora chega domingão, né? Aí a esposa vira para o marido, ou vice-versa, né? Amor, acho que a gente hoje, né? Não precisava ir na igreja hoje, né? Porque está tão... Olha, o sol ainda está alto, né? E tal, e muitas vezes a pessoa vai se afastando, vai se esfriando. Então, independente da sua condição. E aqui nós vemos esse homem que ele estava numa situação aonde o dinheiro tinha levado ele, ou a forma dele ganhar dinheiro também, e o apego dele ao dinheiro, tinha levado ele agora estar em uma situação em seu coração, uma situação bem complicada, o que leva ele a romper algumas barreiras para chegar até Jesus. O verso 3 fala assim, olha, esse publicano, ou esse chefe dos publicanos, este Zaqueu, diz o verso 3, que ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Então, quando Jesus vinha vindo, ele queria de alguma forma que Jesus o encontrasse, que Jesus o visse. A necessidade dele era estar em algum lugar que Jesus visse ele. Quem sabe, né, Jesus visse ele, chamasse a atenção de Jesus de alguma forma, porque Zaqueu tinha algumas necessidades que eu vou falar principalmente de 4 necessidades que que Zaqueu tinha. Mas Zaqueu não conseguia chegar até Jesus, por quê? Por causa da multidão. A multidão impedia Zaqueu de chegar a Jesus. E é interessante na Bíblia, essa questão da multidão, você vai ver muito isso. Havia um cego na entrada chamado Bartimeu, na entrada da cidade, que também era mendigo, ali ele mendigava, e Jesus vinha passando, né? E o cego então gritava, Jesus, tem misericórdia de mim. E aí que a multidão falava, ô Jesus, tem um cego aqui, tem um mendigo aqui, que está clamando pelo Senhor, né? O senhor pode dar uma atenção para ele? É isso que aconteceu? Não, a multidão mandava ele se calar. E aí a Bíblia fala que quanto mais a multidão mandava ele se calar, mais ele gritava, mestre, tem misericórdia de mim. Até que Jesus então vira, vai lá e resolve a situação daquele cego. Mesma coisa aqueles 4,
aqueles 4 amigos, né, verdadeiros. Que amigo verdadeiro é aquele que te leva para Jesus, né? Amigo verdadeiro é aquele que paga um preço para você estar com Jesus. E você é amigo verdadeiro quando você também muitas vezes paga um preço para trazer alguém para Jesus, dar à pessoa o maior presente, a maior alegria, a maior felicidade que ele pode ter, não só nessa vida, como na eternidade. E aqueles 4 caminhando, carregando aquela maca, com um paralítico ali naquela maca, né? E você, não sei se já carregou alguma pessoa numa maca, né? Você carregar daqui a ali é uma coisa, mas você andar 3 minutos, 5 minutos, já o peso vai dobrando, multiplicando, é pesado. Não sei quanto que tinham andado, provavelmente tinham andado bastante. Estavam ali cansados, estavam ali carregando aquela pessoa, e aí tinha uma multidão. Jesus estava ministrando a palavra, Jesus estava ministrando ao povo, e a multidão estava ali com Jesus. Então, naquele momento, a multidão vê aqueles 4 vindo, a multidão abre caminho, e a multidão fala: Jesus, olha, tem esses 4 aqui, ó, coitado, vem carregando aqui esse homem, vem aqui, estão cansados, esse homem está precisando do Senhor. Ô gente, abre espaço aí para eles entrarem. Foi isso que aconteceu? Foi? Não. O que aconteceu? Ninguém deu nem bola, né? Tiveram que subir no telhado, tiveram que dar um jeito para poder levar o paralítico até Jesus. E aí poderia citar muitas outras passagens. O que isso quer dizer para nós? Em primeiro lugar, irmãos, para chegar a Jesus, a multidão nunca vai abrir espaço, a multidão nunca vai incentivar, né? Ou seja, as pessoas ao nosso redor, quando nós queremos verdadeiramente Jesus, uma vida cristã verdadeira, servir a Deus verdadeiramente, o que vão nos chamar, sim, muitas vezes começando até dentro da própria família, né? De fanático, disso, daquilo, para com isso, e não sei o quê, ou a velha frase de sempre, né? Ah, você vai para a igreja para dar dinheiro para o pastor, né? Como se, pelo menos na nossa, não, irmão, na nossa, nós temos uma organização muito séria, né? Nós temos um sistema muito sério, tanto eclesiástico, administrativo eclesiástico, teológico e financeiro, né? Onde o pastor aqui tem uma ajuda de custo, e essa ajuda é X, se entrar, vamos supor que a ajuda é 1.000, entrar 2.000, vai ganhar 1.000, se a ajuda é 1.000, entrar 5.000, vai ganhar 1.000, se entrar 50.000, vai ganhar 1.000, se entrar 100.000, vai ganhar 1.000, porque tudo é decidido através de um conselho, e tudo é administrado, lançado no sistema, tudo com nota. Cadê o tesoureiro aqui no Natal? Hã? Ah, está lá em cima? Está trabalhando aula? O que ele está fazendo lá? Hã? Ah, ele está contando. Amém, glória a Deus, que demore bastante para contar, né? Para nós, essa igreja crescer mesmo, né? Que a igreja que cresce, irmão, cresce em espiritualidade, números, né? Conversões e batismo, e financeiramente. Por isso que a Bíblia fala: trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então a nossa igreja é uma igreja organizada. Mas voltando aqui ao assunto aqui de quando você quer Jesus, então as pessoas falam: você vai para a igreja, dá dinheiro para pastor, você vai para a igreja, fica fanático, pleno domingo, e isso, e aquilo e tal, né? E se você então tem amizades do mundo, está no começo da sua conversão, se você tem amizades, né, de noitada, sei lá, de barzinho, de festa, de chácara, de balada, então não vai faltar, se você tiver sem dinheiro, alguém, não, vamos lá, a gente paga para você, né? Vai ter a cervejinha, vai ter lá, ó, quem gostar de outras coisas também vai ter, né? Passa necessidade para você se alguém vai levar uma caixa de leite para os seus filhos na sua casa. Este é o mundo, né? Este é o mundo. Então, geralmente, nós temos essa dificuldade quando a gente quer vir até Jesus. E aí, então, demanda sempre da nossa parte. A salvação é pela graça, não é por esforço, não é por nada que façamos, mas exige sim, esse crer nosso, existe pagar um preço de vencer a multidão, é o primeiro passo. De não me importar com o que dizem, de não me importar do que falam, e eu romper as barreiras, perca as amizades que perder, vire a cara a mim quem virá, me critique, me humilhe, me zombe, né? Porque há muita zombaria, muitas vezes em ambiente de trabalho, de escola, por irmos até Jesus. Então a multidão sempre é contrária. E aqui estava esse homem que, independente do que a sociedade achava dele, independente do que os judeus achavam dele, né? Como já falei, os cobradores de impostos, eles eram vistos como pessoas que, os judeus, eles não sentavam nem para comer. Se eles estivessem sentados no lugar e sentasse um cobrador de impostos para comer ali junto, ele levantava tudo e largava o cara sozinho lá. Eles tinham eles como pessoas terríveis, né? Então, independente de qualquer coisa, graças a Deus, a Bíblia diz que Jesus, ele veio para todo ser humano, independente do seu estilo de vida, independente dos seus pecados. Deus nos amou, diz a palavra, sendo nós ainda pecadores.
Jesus não chegou para nenhum de vocês, para nenhum de nós, olha, se você parar de beber, fumar, usar drogas, sei o quê, blá, 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 prostituir e tal, eu vou te aceitar. Não, ele aceitou você como você estava. Foi assim ou não foi? É claro que aquele que está em Cristo, nova criatura é. É claro que agora vamos viver uma nova vida, né? Venha como estás, mas você vai ser santificado, transformado, né? Então as coisas na sua vida vão mudar. Você vai ter uma vida maravilhosa, porque quanto mais você se santifica, mais coisas boas vêm na sua vida, porque mais você se livra de consequências de muitas atitudes erradas, né? Às vezes mesmo de palavras, que nós vamos crescendo na presença de Deus. Mas enfim, o Zaqueu queria ver Jesus, e que jeito, né? Além da multidão, o cego de Jericó, né? Ele era cego e era mendigo, não tinha como ele ir atrás de Jesus. O paralítico na maca também dependia das pessoas carregando, as pessoas carregando, não tinha o que fazer. Todos eles encontraram um meio. E aqui Zaqueu não é diferente. Diz aqui que o verso 4, então, correndo adiante, subiu em uma figueira para vê-lo, já que Jesus havia de passar a multidão. Já então Zaqueu, ele viu uma maneira dele vencer a multidão, ele viu uma maneira de vencer os empecilhos, ele viu uma maneira, pelo menos, dele poder ver Jesus, e quem sabe, Jesus viria a ele. Ele vai, ele sobe naquela figueira, e ali está um homem. Eu quero falar para vocês de pelo menos 4 necessidades que Zaqueu tinha, e por isso que ele precisava de Jesus. A primeira, e as necessidades de Zaqueu, com certeza são as necessidades de todo ser humano. A primeira necessidade que Zaqueu tinha era a necessidade de ser aceito, porque Zaqueu era um homem completamente desprezado pela sociedade. O dinheiro na vida dele comprou tudo, as coisas materiais, né? Então tem muita coisa que o dinheiro compra, muitas coisas que trazem até, não digo felicidade, trazem alegria, porque felicidade é um estado de espírito, felicidade é um estado de alma, felicidade se dá em um relacionamento com Deus pelo Espírito Santo, aonde você chega na sua casa hoje, talvez você não tenha mistura, mas você está feliz, porque a sua alegria não depende. Talvez amanhã você tenha um dia cheio de desafio, cheio de coisa para resolver, mas você está feliz porque essa felicidade vem de dentro, não dá para explicar. Muitas vezes você tem tudo, você chega na sua casa hoje, agora, sai daqui, tem lá um contrafilezão, beleza, hein? Uma batata frita e tal, né? E às vezes não está feliz. Amanhã, de repente, você tem um belo de um carro quitado, bom para sair, você tem todos os seus bens e você não está feliz. A sociedade está cheia disso, de pessoas que têm muito, mas vivem em depressão, mas vivem em dependência química, não só de dependência química de drogas que são proibidas, mas as drogas listas, né? As drogas listas, chamadas tarja preta, onde não aquela pessoa que em algum momento precisa tomar, mas aonde as pessoas muitas vezes se afundam para conseguir dormir, para conseguir se apagar, conseguir desligar um pouco, e não tem paz, porque não tem alegria, né? Então, a necessidade de ser aceito é uma necessidade de todos nós, irmãos. Em maior ou menor escala, nenhum de nós nasceu para ser desprezado, né? E muitas vezes somos desprezados por vários fatores. Por erros que cometemos? Pode ser, por erros que cometemos. Talvez não, pela nossa família, ou por não ter família, ou por estar em um lugar onde as pessoas são mais abastadas, não sei, né? A verdade é que eu não sei quem aqui um dia já foi desprezado, e eu creio que todos nós, se nós pararmos para pensar em infância, se nós vamos parar para pensar em pré-adolescência, em adolescência, em juventude, em escola, né? Porque hoje não, sempre foi, né? Mas hoje está muito mais complicado para os adolescentes e tal, a questão de escola, porque muitas vezes eles precisam ceder algumas coisas para poder fazer parte de algum grupo, senão muitas vezes eles são excluídos, né? Eles ficam de canto. Quem de nós já não passou por isso em uma época escolar, ou em uma época de vizinhança, de algum lugar que morávamos, às vezes até mesmo dentro da família, né, com parentes, e essas coisas, elas marcam, né? Então todos nós, a gente usa até o termo, né, de aceitar Jesus, né? Na verdade, não que seja errado, né, porque a Bíblia fala, todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Então, receber a Jesus, que é abrir as portas para Jesus entrar, mas mais do que nós aceitarmos Jesus, é verdade, é que Jesus nos aceita. Amém? Jesus nos aceita, mesmo pecadores. Então, a primeira maior necessidade de Zaqueu era ser aceito, porque ele era desprezado. Ele chegava aqui, a turma saía de perto. Ele chegava ali, o pessoal virava a cara. Ele ia conversar com alguém, a pessoa saía de lado. Então, era uma pessoa que, por ser um publicano, por ser um cobrador de impostos, ele estava irremediavelmente se sentindo só, rejeitado, porque ele era realmente rejeitado. E estava ali vindo alguém que poderia aceitá-lo, mesmo sendo ele um cobrador de impostos. Como há um outro momento também, aqui na palavra, havia aquela mulher pega em adultério, pega no flagrante, né, adultério, e as leis é pedra, vamos apedrejar, e é mesmo, né, e Jesus está ali, e as pessoas falam, Jesus, essa mulher, ela foi pega em adultério, e a lei manda apedrejar, e todo mundo com a pedra na mão, né, porque é assim até hoje, né, você peca, o que não falta é as pessoas com a pedra na mão. E aí Jesus vira e fala, sim, é verdade, vocês estão corretos, a lei manda apedrejar, então vamos fazer assim, qualquer um que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí o povo vai saindo, o povo vai saindo, o povo vai saindo, né? E tal, porque todo mundo tinha pecado. E Jesus vira para aquela mulher e fala, ninguém te apedrejou, ninguém te condenou? E Jesus não dá nem uma lição de moral nela, porque a mente dela, com certeza, a humilhação que ela estava passando, a exposição que ela passou, com certeza o arrependimento já deveria ser muito grande na vida dela. Que o que importa para Deus é isso, é arrependimento, né? E Jesus fala, também não te condeno, simplesmente vá, mas não peques mais. Amém? Não peques mais, fica tranquila, toca a sua vida, continua a sua vida, vamos lá, esse é o Deus que nós servimos, né? O Deus falando para Elias lá, escondido na caverna, ô Elias, está fazendo aqui, rapaz? Ah, todo mundo me deixou, não tem mais profeta, aqui não tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, vai lá, vai ungir fulano, vai ungir ciclano, vai trabalhar, vai fazer a obra de Deus, amém? E Elias vai fazer a obra de Deus. Então, voltando aqui, estava um homem que era desprezado, e ele tinha a primeira necessidade, que era de ser aceito. A segunda necessidade, com certeza, que só Jesus podia dar, era a necessidade de ser amado, porque ele era um cara odiado, e todos nós, por mais que queiramos falar que não, todos nós temos a necessidade de ser amados, né? Já desde nenenzinho, já desde recém-nascidos. Precisamos sentir o amor da mãe, depois do pai, depois dos irmãos, não sei o quê. Nós sabemos que cada um de nós tem algumas histórias. Nem todos teve um início feliz desde a sua infância e tal, né? A verdade é que a necessidade de ser amado, todos nós temos. Todos nós temos, um mais, um menos, né? Uns são mais carentes, outros menos e tal. Mas quando não somos amados, realmente há uma tristeza em nosso coração. E por causa de ser amado, quantas pessoas se tornam dependentes emocionais de outras, né? Quantas pessoas, muitas vezes, abrem mão das suas próprias vidas para ver se elas se sentem amadas por fazer pelos outros, né? E esse amor em troca não é o verdadeiro amor. Mas vinha vindo alguém ali que era o verdadeiro amor. Vinha vendo ali, alguém ali que não importa se é uma prostituta, se é um cobrador de impostos, se é um ladrão, se é uma pessoa do mal, não importa. Alguém ali que ama o ser humano, que ama você, que ama eu, amém, igreja? E a necessidade de ser amado, porque ele era um homem odiado, ele era um homem que as pessoas tinham raiva dele, por causa da história de vida dele até também. E vinha vindo alguém que poderia dar esse amor para ele. E mais uma terceira necessidade de Zaqueu era a necessidade de ser perdoado. Porque ele sabia o que pesava sobre ele. Ele sabia que o tempo estava passando, ele sabia que o dinheiro que ele queria, ele já viu que não ia trazer a felicidade para ele, que não adiantava nada ele ter o conforto dentro da casa dele lá, tudo que o dinheiro compra. Ele sabia a sua situação, a gravidade dos seus erros, das pessoas que ele extorquiu, e que em algum momento isso poderia reverter contra a vida dele. Então Zaqueu, ele tinha essa necessidade de ser perdoado. E a quarta e última, com certeza, ele sabia
que ele estava condenado por causa da consequência dos seus pecados. E ele precisava ser salvo. Ele precisava ser salvo. Então estava vindo alguém ali chamado Jesus, que poderia aceitá-lo, amá-lo, perdoá-lo e salvá-lo. Essas necessidades, poderíamos falar mais, mas essas necessidades todo ser humano tem. Todos nós temos. Ou estamos hoje em Cristo, talvez tivemos e Cristo já preencheu. Amém, igreja? Então, pela necessidade de ser aceito, amado, perdoado, ser salvo, porque ele estava irremediavelmente perdido. Precisava ser salvo das pessoas, sim, de si mesmo, mas também do inferno, da vida eterna. E aí, então, diz aqui o texto, aqui no versículo 5, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Veja, Jesus olha aquele homem que jamais um judeu entraria na casa dele, que jamais alguém se iria. Jesus, no meio de toda aquela multidão, talvez muitos religiosos, talvez muitos ali, falam, eu acho que Jesus vai me reconhecer, porque eu jejuo 4 vezes por semana, porque eu oro 3 vezes por dia, porque eu prego a palavra, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou, um sacerdote, porque eu sou um levita, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, né? Aí Jesus não, Jesus vira para o homem desprezado, vira para o homem odiado, vira para esse homem e não faz nenhuma promessa para ele, não faz nada, simplesmente fala: Zaqueu, desce daí dessa árvore aí, porque eu preciso, me convém entrar em sua casa. 2 coisas que Zaqueu tinha que fazer. E aí, então, agora, compete a nós também trazer à nossa vida a aplicação disso daqui. A primeira coisa que Jesus fala, olha, você precisa descer da árvore. E o que isso quer dizer para nós? Desce daí depressa, porque não dá para falar com você em cima da árvore. Já vou falar com você sobre isso. E mais, eu quero ir na sua casa, mas para entrar na casa de Zaqueu, o que Zaqueu tinha que fazer? Abrir a porta. Então, 2 tarefas aqui para Zaqueu, né? Descer da árvore e abrir a porta. Mas Zaqueu sabia o que isso significava para ele. Sabe, quando a palavra fala, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Usamos esse versículo para fazer apelo para as pessoas que não têm Jesus. E não tem nenhum problema usar esse versículo para fazer apelo. Mas esse versículo é direcionado para a igreja. É direcionado para os crentes. Que há momentos em nossa vida que nós continuamos em cima da árvore e há momentos em nossa vida que colocamos Jesus para fora de nossa casa. Mesmo tendo feito ele já então tudo aquilo que ele já fez. Eu vou explicar para você. O verso 6 diz aqui que, apressando-se, desceu e o recebeu com alegria. Ou seja, ele sabia o que significava descer da árvore, significava posição. Poderíamos hoje citar em uma palavra mais atual, descer do muro, né? Descer do muro, porque muitas vezes é melhor ficar em cima do muro, muitas vezes é melhor não tomar decisões muito sérias com respeito à palavra, com respeito a Jesus, porque Jesus sim, ele veio para nos aceitar, ele veio para nos amar, ele veio para nos perdoar, ele veio para nos salvar, sim, mas ele também veio para nos fazer um convite agora, que nos aceitou, que nos amou, que nos perdoou, que nos salvou. Ele nos faz um convite agora, de levar a sua palavra e de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Ele vem agora e traz para nós então um ministério chamado o ministério da reconciliação.
A Bíblia fala que nós somos chamados para exercer esse ministério, de levar os homens a conhecer a Jesus e se reconciliar com Jesus, e também de edificar a sua igreja, de cuidar da sua igreja, de cuidar da sua obra. Agora, o verdadeiro evangelho não é um evangelho egocêntrico, centrado em mim, como se prega hoje. As igrejas que crescem, as igrejas que estão lotadas, abarrotadas, são as igrejas que pregam apenas o evangelho, que acaricia o ego, infla o ego, que não confronta ninguém. Nós cremos em prosperidade, fazemos campanha de prosperidade. Nós cremos em libertação, em cura, cremos em libertação, em cura, em milagres, sinais e maravilhas. Cremos em dons espirituais, batismo do Espírito Santo, línguas estranhas, interpretação, profecia. Nós cremos em todos os dons espirituais, mas nós também cremos que o evangelho não é só isso, que o evangelho é compromisso com Deus, é santificação de vida, é transformação de vida, é descer do muro, é descer da árvore, é tomar posição, porque o muro ou a árvore representa exatamente, está dividido. Tem até uma historinha que esses dias eu vi, acho que os irmãos devem conhecer, deixa eu ver se eu lembro aqui, é uma historinha que parece que o cara estava em cima do muro, né? Aí de um lado, é algo assim, quem conhece a história? Os anjos chamavam ele, né, e tal, sei lá, algo assim, né? E do outro lado o diabo ficava só olhando, né? E o diabo não chamava ele, né? Aí do outro lado, que apresentava a parte de Deus, as pessoas chamando para ele descer do muro e tal. E o diabo não chamava. Aí alguém questionou para o diabo, algo assim, irmão, vocês estão contando certo, mas vai dar para entender, né? Aí do outro lado falaram para o diabo que estava ali, para o demônio que estava ali, você não vai chamar ele para o teu lado, né? Porque estão chamando ele para o outro lado. Aí o diabo falou, não, por que eu vou chamar? Porque em cima do muro ele já é meu. Porque não dá para servir Jesus pela metade. Não dá para servir Jesus sem tomar decisões. Ou decidimos por Jesus ou não. Ficar vendo o que vai acontecer não é cristianismo. Então, Zaqueu, ele se apressa, ele desce da árvore, ele vai até a sua casa, ele abre a porta da sua casa, que era mais uma decisão tremenda para a vida dele, porque ele sabe que o estilo de vida dele era um estilo completamente errado, mas diz então, o verso 7, depois do 6, que ele recebe Jesus com alegria, o verso 7, todos que viram isto, murmuravam, dizendo que ele entrara para ser hóspede de um homem pecador, né? Como o ser humano até hoje tem a dificuldade de aceitar a graça de Deus. Nós estamos lá na nossa escola bíblica, lá na sede, falando sobre seitas e heresias, esse semestre aqui, e esses dias eu estou dando a aula, o estudo, né, sobre as doutrinas espíritas, espiritistas e tal, né, algumas assim, aparentemente não nocivas, é claro que são pessoas que fazem o bem e tal, não estamos aqui para julgar ninguém, mas a verdade é que a doutrina, o cerne da doutrina, quando fala da reencarnação, né, ou seja, você vai levar ou você trouxe de outra encarnação o seu karma, que são os pecados, os erros que você cometeu, por isso que você está pagando aqui, por isso que não sei o que e tal, né? Isso anula a graça de Deus. Isso coloca o sacrifício de Jesus como algo que não adiantou nada. E não é o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que Jesus, ele cravou na cruz o escrito da nossa dívida. Amém? Que ele rasgou a cédula da nossa dívida. Que nós não devemos mais nada, porque Jesus morreu na cruz. Não é apenas porque nos convertemos, batizamos na água, damos dízimo, frequentamos a igreja, evangelizamos. Não, é porque Jesus na cruz pagou e foi suficiente. Não importa quem éramos ou o que fazíamos. O que importa é que o sacrifício de Jesus, ele é suficiente. E aliás, irmãos, só para esclarecer, né, a Bíblia fala que há uma só morte, vindo depois disso o juiz. Qualquer ensino contrário a isso, aí tem muitos versículos que poderíamos usar. Mas não é esse o tema aqui. O tema é essa alegria deste homem, que quando este Jesus se dispõe, como sendo Jesus um judeu, a entrar na casa dele, ele desce do muro, ele abre a porta da sua casa, o povo fica revoltado, Jesus está entrando na casa de um homem pecador, Jesus está entrando na casa de um homem que é desprezível, um homem que é desprezado, né? Diz o verso número 8, que Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, Senhor, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens. Se alguma coisa extorquir alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Aí, tanto Jesus, que nunca se importou com
os fariseus, né? Porque senão não faria o ministério dele, né? E o próprio Zaqueu, sabendo que para ele o que importava era que Jesus o recebesse, não a multidão, não as pessoas. E é isso que tem que ter no seu coração, irmãos. A maior alegria da sua vida é ter Jesus no seu coração. É de ter aceito Jesus na sua vida e Jesus ter aceito você no reino dele e te colocado no reino dele. O que falam, o que te julgam, isso é o que menos importa. E aqui Zaqueu, nem aí com o pessoal metendo pau, falando, Zaqueu com alegria, ele mostra que realmente ele desceu do muro. Ele mostra que realmente ele abriu as portas, por quê? Porque estar com Jesus todo mundo quer. Mas se posicionar diante de Jesus, trazendo uma vida de obediência à palavra de Deus, é outra coisa. Percebe que, o que Zaqueu fez aqui? Diz aqui a palavra, que Zaqueu, ele pegou os seus bens, presta atenção aqui, irmãos, pode ir lá para cá, deixa lá. Que Zaqueu, ele fez o quê? O que era que ele era mais apegado? Aonde estava o coração de Zaqueu? No dinheiro. Era o maior bem. Zaqueu extorquiu gente, Zaqueu lutou por isso. Zaqueu, dinheiro era tudo para Zaqueu. Agora dinheiro não era mais nada. Diz aqui que agora, não, Jesus, olha aí, ó, Senhor, eu vou dar aqui, ó, estou dando aqui metade dos meus bens. Então já vou doar para os pobres metade do meu bem, porque eu sei que a maioria do que está aqui não foi justo. Em outras palavras, né? Conjecturando, né? Metade do meu bem, e mais, eu vou devolver quadruplicado, porque esta era a lei. De acordo com a lei, quando você roubava, e se houvesse um perdão, uma negociação, você tinha que devolver para as pessoas 4 vezes o valor daquilo que você roubou. Então, Zaqueu aqui, realmente alguém que desceu do muro, realmente alguém que se posicionou. Ele chega e ele mostra verdadeiramente a mudança de vida, e esta é a realidade do cristianismo. É por isso que você hoje deixou sua casa e veio cultuar a Deus. Mesmo que amanhã você tenha que acordar cedo, tenha que trabalhar, mas a sua alegria hoje é estar aqui, adorando a Deus através dos louvores, ouvindo a palavra, congregando com os irmãos. Verso 9, disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Aqui agora ele recebeu a maior de todas as riquezas. A salvação veio a essa casa. Ele é filho de Abraão também. A salvação veio até a tua casa. E Jesus hoje fala para você. Quanta gente perdida. Ele termina o verso 10 dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Confundem o que é amor, através das músicas, por exemplo, né? Acham que amor é relacionamento. Claro que tem vários tipos de amor, né? Mas este das músicas, né, do mundo, das músicas sertanejas, disso, daquilo, quando a pessoa se pega então emaranhada em uma opressão por causa de falsos amores e falsos relacionamentos. Quantas pessoas precisam desse amor que você tem? Quantas pessoas precisam do perdão que você e eu recebemos? Quantas pessoas precisando ser salvos, como nós fomos? Nós somos salvos. Você é salvo? Você sabia que você pode ter essa certeza, né, irmão? A gente pergunta para os crentes: irmão, você tem certeza da sua salvação? Ah, pastor, eu acho. Não acho não. Jesus falou: essas coisas eu escrevi para que vocês saibam que em mim vocês têm a vida eterna. Amém? Isso não quer dizer que somos perfeitos, não quer dizer que somos melhores que os outros, mas significa que a graça nos alcançou e em Cristo nós temos a salvação. Agora, enquanto ficarmos em cima do muro, achando que podemos servir a Deus pela metade, as pessoas estão morrendo sem Jesus. As pessoas estão atrás das multidões, procurando uma forma de chegar até Jesus. E você e eu fomos chamados para sermos os facilitadores. Evangelizar isso aí. Porque não é a gente que salva ninguém, não é a gente que convence ninguém. Aliás, nem tente convencer ninguém. Basta o seu testemunho, basta uma palavra que sai da sua boca. Amém?
eu quero que você traga ao seu coração, nessa noite, esta é a palavra que Deus trouxe ao meu coração. O quanto você, em primeiro lugar, gratidão. Enquanto você é grato a Deus, veja a alegria desse homem, quando Jesus fala, eu vou entrar na sua casa. Às vezes você fala assim, sabe pastor, mas tem pessoas que às vezes têm um testemunho mais, impactante e tal. Alguns aqui conhecem o meu testemunho, eu creio que até a maioria, sabe que eu vim, há muitos anos atrás, eu vim das drogas, eu fui um dependente químico, desde os 13 anos de idade, eu fui envolvido com religiões espiritistas, com coisas muito da pesada, fui envolvido com coisas muito sérias do meu passado. Então, mas a sua conversão... Então, irmãos, quem vive a vida que eu vivi, não vê a hora de encontrar Jesus, porque sabe que vai morrer nessa vida, Você vê hoje um traficante, ele sabe que ou ele vai morrer pela polícia, ou vai morrer pelos bandidos mesmo, ele quer sair dessa vida. Você vê a pessoa, muitas vezes, escravizadas em algumas seitas, em algumas coisas, elas precisam sair dali. Uma pessoa, um usuário de droga, ou um alcoólatra, ele sabe o fim que o espera. Ele já está perdendo sua saúde, está perdendo sua moral, está perdendo sua família, ou já perdeu, está perdendo tudo. Mas e aquele que não bebe, não fuma, não usa drogas, não trafica? Às vezes, esses são os mais difíceis. E o testemunho desses é tão importante quanto o testemunho de alguém que se envolveu com coisas erradas. Por quê?